Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é domingo, dia 9 de março de 2025 e cá estamos para continuar a leitura da palavra de Deus. Hoje lendo 2 Samuel capítulo 22, já estamos caminhando para o final de 2 Samuel que termina no capítulo 24. Estamos lendo aqui uma sucessão de situações que envolveu o rei Davi, depois do pecado que ele cometeu de adultério e mandou matar o esposo da mulher com a qual ele se envolveu e tomou a mulher para si. E aí houveram vários desdobramentos envolvendo a sua própria família, em que um filho violenta a irmã, a meia-irmã, né? O irmão legítimo da moça mata o meio-irmão, né? Agora esse filho de Davi que matou o meio-irmão atenta contra o próprio pai, né? Causa uma rebelião querendo tomar posse do reino e é morto pelo exército de Davi. E agora Davi chorou a morte do filho, mas retoma o reino e já estamos então caminhando para o final, mas mais coisas virão por aí. Vamos então à leitura de hoje. E a leitura de hoje, de certa forma, apesar de ser uma leitura longa, mas ela, vamos dizer assim, ameniza o tom dos últimos capítulos que nós vínhamos lendo. E diz assim, 2 Samuel capítulo 22... Davi cantou ao Senhor este cântico quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo... Davi era poeta, escritor, e aqui ele escreve um salmo. Inclusive este salmo aparece no livro dos Salmos, em algumas partes dos Salmos de Davi. E ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta e o meu abrigo seguro. Desculpem. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Opa, que coisa. Desculpem aí. Continuando. Então, Davi faz uma declaração de fé em Javé, seu Deus. Davi, apesar do seu pecado, era um homem temente a Deus, piedoso. Quando pecou e foi alertado pelo profeta Natã, ele confessou os seus pecados, ele não inventou desculpas, ele demonstrou arrependimento e aceitou, inclusive, o castigo de Deus. E ele continua dizendo, versículo 5, as ondas da morte me cercaram, as torrentes de destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Então ele descreve nos versos 5 e 6 várias angústias que ele sofreu, provavelmente nas suas guerras e também nas consequências dos seus pecados. Ele descreve isso com palavras poéticas aqui, versículo 7. Inclusive, esse capítulo 22 é escrito no formato de poesia judaica. Versículo 7, na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos meus ouvidos, aos seus ouvidos. Davi não atribui não toma a glória das suas vitórias para si mesmo. Ele atribui ao Senhor, ele busca a Deus e Deus lhe responde, né? A terra abalou-se e tremeu, os alicerces dos céus estremeceram, tremeram porque ele estava irado, falando de Deus. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor, dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. E nós estamos entendendo que isso aqui é a linguagem figurada de Davi para indicar a intervenção de Deus a favor do próprio Davi quando ele se sentiu ameaçado e ele buscou a Deus. Verso 11. Montou sobre um querubim e voou, elevou-se sobre as asas do vento, pôs as trevas ao seu redor,
Das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo, do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo, ele atirou flechas e dispersou os inimigos, arremessou raios e os fez bater em retirada. E aqui, uma coisa que fica evidente nas leituras de muitos salmos, como isso aqui, por exemplo, é que muitas vezes figuras da natureza são, como a tempestade, a chuva, os raios, os trovões, são descrições, são figuras da ira de Deus, das manifestações de Deus e da grandeza do poder de Deus a favor dos seus servos. Verso 16, os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos, diante da repreensão do Senhor com o forte sopro das suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me de águas profundas. Então ele atribui a Deus o socorro dado a Davi em situações desesperadoras. Esse salmo é inspirativo para nós. Nas nossas adversidades que enfrentarmos na vida, está aqui o recurso de Davi. Busquemos ao Senhor, confiemos na sua intervenção a nosso favor. Versículo 18, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Por isso que, baseado nesse versículo 18 também, eu estou dizendo que, e como Davi era um soldado guerreiro, provavelmente no meio das guerras ele muitas vezes se sentiu ameaçado com um exército muito poderoso, mas ele viu a mão de Deus o livrando. Versículo 20, deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. Davi não duvidava do amor de Deus. Ele diz aqui que Deus lhe quer bem. Jesus, nem na iminência da sua morte, duvidou do amor de Deus. Lá em João capítulo 10, parece que versículo 17, Jesus diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Esse poder eu recebi do meu Pai. Jesus disse isso numa oração na noite em que ele foi traído e no dia seguinte, consequentemente, torturado e morto. Mas Jesus não duvidou do amor do Pai por ele, como Davi também não duvidou do amor de Deus por ele. E isso é um exemplo para nós, que nas adversidades nós jamais duvidemos do amor de Deus por nós. Especialmente nós que cremos em Cristo não temos nenhum motivo para duvidar do amor de Deus, porque ele já foi provado na cruz a nosso favor. Versículo 21, o Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou, pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Davi aqui usa uma linguagem como se achasse justo, sendo que a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, mas na perspectiva humana e no temor de Deus, Davi era um homem justo, isso não o fazia merecedor. Como também nós somos salvos pela graça de Deus e devemos buscar andar em santidade e em justiça, mesmo sabendo que vamos falhar e que no final das contas dependemos da graça do nosso Deus para a nossa própria salvação. Até porque Davi não tinha conhecimento da vida e ministério, e ensinos e morte e ressurreição de Jesus Cristo como nós o temos. Porque nós estamos do lado de cá do Novo Testamento. Davi não tinha nem o Velho Testamento todo. Versículo 23. Todos os seus mandamentos estão diante de mim, não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele, guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Além deste aspecto que eu já citei, entendemos também que Davi aqui escreve um salmo messiânico, porque Jesus, o Messias, realmente viveu em retidão e santidade sem nenhum pecado. Então entendemos que isso aqui é como se Davi estivesse traduzindo as palavras do Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, que foi viver humanamente falando, muitos séculos depois do rei Davi. Versículo 26, ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. É aquela ideia de que Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Há esse ensino na palavra, não no que diz respeito à salvação, mas a galardões que vamos receber
do nosso Deus no final das contas. Verso 28. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor, o Senhor ilumina-me as trevas. Que declaração maravilhosa. Lá no Salmo 119, 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Verso 30. Contigo posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor. Olha essa declaração. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. E quando nós pensamos na palavra revelada na palavra, porque a palavra é Cristo, revelado na palavra, que são as Escrituras, que nos apontam Cristo. Nós temos todos os motivos, mais do que Davi, para crer no fato de que a palavra de Deus realmente é genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam, porque quem é Deus além do Senhor? E Senhor aqui são com letras maiúsculas, está escrito com letras maiúsculas, indicando o nome sagrado de Yahvé. Nós poderíamos ler o verso 32 dizendo, pois quem é Deus além de Yahvé? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. E aí essa declaração é 100% messiânica, porque se eu sou o caminho, então o caminho perfeito é Cristo. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É ele que treina as minhas mãos para a batalha e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me faz forte. Alargas sobre mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. Deus é quem planifica o nosso caminho aí e nos permite andar com segurança, atributo exclusivo de Deus. Persegui os meus inimigos e os derrotei, não voltei enquanto não foram destruídos. Isso vale para Davi como guerreiro, vale para Cristo na sua vitória na cruz. Esmaguei-os completamente, não puderam levantar-se, caíram debaixo dos meus pés. A Bíblia diz que Deus só vai concluir a obra quando tudo for colocado sob os pés de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, esse salmo de Davi tem atributos messiânicos, porque ele se refere à grandeza do Senhor Jesus Cristo. Tu me revestiste de força para a batalha, fizeste cair aos meus pés os meus adversários, fizeste que os meus inimigos fugissem de mim, destruí os que me odiavam, gritavam por socorro, mas não havia quem os salvasse, gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó como o pó da terra, esmaguei-os e os amassei como a lama das ruas. Descrição de Davi das suas batalhas, descrição da vitória de Jesus contra os seus inimigos. Tu me livraste dos ataques do meu povo, preservaste-me como líder das nações. Um povo que eu não conhecia me é sujeito, profético também. O líder máximo das nações é o Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 19, versículo 16, diz que Jesus está com um manto e na altura da sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mateus 28, 18, Jesus dizendo, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Estrangeiros me bajulam, assim que me ouvem, me obedecem, todos eles perdem a coragem, saem tremendo das suas fortalezas. Davi descrevendo suas próprias conquistas nas batalhas e ele reconhecendo que é dádiva de Deus, e ele continua dizendo, o Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Tudo isso que ele diz no final, ele atribui e glorifica a Deus exclusivamente. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos, tu me exaltaste acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Com Davi, com Cristo e por meio de Cristo, com cada um de nós, Deus nos livra. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome, e ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso para com o seu ungido. 100% messiânico este salmo, referindo-se profeticamente a Cristo.
com Davi e seus descendentes para sempre, e o descendente de Davi, que perpetua a sua dinastia de verdade, é Cristo. Então nós lemos aqui um texto poético no Velho Testamento que nos fala de Cristo na linguagem de Davi, falando de si mesmo, da bênção de Deus sobre ele, das suas conquistas. Talvez, eu creio muito nisso, provavelmente, inconscientemente, Davi estava profetizando sobre Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Se você gostou dessa leitura, deixa um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike. Comenta o que você achou aí nos comentários do vídeo, concordando ou discordando do que eu falei. Fica à vontade. Qualquer crítica, sendo respeitosa, também será respeitada, né? Se puder nos ajudar um pouco mais e compartilhar esse vídeo aí com os seus familiares, amigos, nos grupos de WhatsApp e em outras redes sociais, faça isso. E se alguém é novato por aqui, gostou dessa leitura aí, ainda não está inscrito no canal, quer continuar acompanhando a leitura de um capítulo da Bíblia diariamente, se inscreva aí no nosso canal, beleza? Vamos orar pela irmã Raquel, que pede pela salvação da sua família. Vamos orar pela irmã Maria Luzimar, que pede pela saúde dela e do seu esposo e pelo retorno dos filhos aos caminhos do Senhor. Vamos orar pela irmã Silvia, que pede a salvação da sua família. Vamos orar pela irmã Marlene, que pede a Deus o retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. Vamos orar pelo meu primo Alex, que precisa fazer uma cirurgia na cabeça, para que Deus abra as portas para que isso aconteça. Vamos orar pela família da irmã Ana Lúcia. Ela pede pela sua filha Ana Beatriz, que Deus capacite esta jovem a cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E ela pede também pelo retorno dos filhos aos caminhos do Senhor. Vamos orar pela família da irmã Tânia. Ela pede pela salvação do Rian e da Daiane. A Daiane é filha adotiva e o casal tem um filho, o segundo filho é autista, e ela pede oração por esta criança e pelo próprio casal. A irmã Raquel pede pela sua mãe, dona Nair, que já está idosa e com Alzheimer, e pelas cuidadoras, para que não haja conflito entre essas cuidadoras da mãe da irmã Raquel. A irmã Francisca pede pelo seu filho Tiago. A irmã Maria do Carmo pede por si mesma e pela sua família, no quesito saúde. Oremos pela irmã Nájila, para que ela seja chamada para ocupar a função para a qual ela foi aprovada no concurso. Oremos pelo seu esposo, irmão Julião, para que Deus lhe abra uma nova oportunidade de trabalho. Oremos pela irmã Lídia, para que Deus cuide da sua serva, não deixe a sua fé desfalecer. Ela tem problemas de saúde com as complicações do diabetes. Oremos pela saúde da irmã Valderiz, pela saúde da irmã Letícia. Oremos pela irmã Luzinete, que vai fazer uma cirurgia de catarata aí nos olhos. Oremos pelo Agostinho, primo da irmã Aldair, que está lutando contra um câncer. Oremos pela esposa do pastor Ozemar, chamada Marinei, que também está lutando contra um câncer. A irmã Maria Eugênia pede pela sua família. A irmã Eurides pede pelo seu sobrinho que passou por uma cirurgia. A irmã Raquel pede pela Nayara e um problema que está afetando os olhos da Nayara, para que ela seja curada. A irmã Luzinete pede pela salvação de sua família. Já falamos da saúde, da necessidade de saúde da Letícia e pela cirurgia que a irmã Luzinete vai se submeter. A irmã Maria do Carmo pede pela sua família. A irmã Raquel também pediu pelos casamentos da Patrícia e do Gilvan, do Paulo e da Madalena, da Joyce e do André. Inclusive, alguns deles não entregaram suas vidas a Cristo, para que venham a se entregar. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado, meu Deus, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela noite de descanso, pela proteção que o Senhor nos tem cercado, pelo novo dia, nova oportunidade, novas realizações, de novas experiências e novos aprendizados. Muito obrigado por acordar com saúde. Ó Deus, muito obrigado por poder começar o novo dia alimentando o nosso espírito com a sua palavra. Ó Deus, e orando uns pelos outros, e nessa hora, em nome de Jesus, colocamos cada um dos pedidos que foram mencionados diante do trono da graça do Senhor. Faça milagres a favor do seu povo, toca no coração dos nossos familiares que não entregaram suas vidas a Cristo, ou aqueles que estão desviados.
traz-os de volta, atrai-os para si, só o Senhor pode fazer isso. E aí nós oramos pelos filhos da irmã Maria Luzimar, para que se voltem para o Senhor, os filhos da irmã Marlene, os familiares da irmã Silvia, ó Deus, em nome de Jesus, os familiares da irmã Ana Beatriz, ó Deus, que a graça do Senhor se manifesta em cada uma destas situações. Cuida da filha da sua serva, para que aquela jovem possa, com a sua vida totalmente rendida a Cristo, viver a plenitude da vida abundante que Jesus veio trazer para cada um de nós. Opera na vida da irmã Marinês, esposa do pastor Osemar, ó Deus, opera na vida do Agostinho, ambos tratando de câncer, ó Deus, usa os médicos, os medicamentos, faça milagres a favor do seu povo. Abra portas de um novo emprego para o irmão Julião. Ó Deus, move quem tem poder de decisão para que a irmã Nájila seja convocada para ocupar o posto para o qual ela foi aprovada naquele concurso. Cuida da saúde da irmã Letícia, da irmã Lídia, da irmã Valderice, guia os médicos que estão cuidando das suas servas, meu Pai. Abre portas para quem precisa de cirurgia, de outros tratamentos. Ó Deus, cuida da irmã Luzinete quando tem que fazer aquela cirurgia nos olhos. Ó Deus, dá êxito a cada uma destas situações. Ouve-nos segundo a riqueza da sua graça. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar. Perdoou nossos pecados, nos reconciliou com o Pai, nos fez seu povo, nos deu livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês. Um grande abraço a todos.